Olá pessoal, tudo bem? Mas final desse dia de segunda-feira, fazendo um balanço da semana, eu queria pontuar algumas coisas e dizer o que nós vamos acontecer daqui para frente. Bom, primeiro fazer esse balanço da nossa paralisação. Acho que foi uma medida, do ponto de vista da saúde, acertada. A gente tinha muita preocupação com os nossos alunos e com os nossos colaboradores. Para os alunos também um agravante, inclusive, do transporte, né? Não é só a sala de aula, mas tem van, ônibus de várias cidades. Isso é um fator muito complicador. Eu acho que nós fizemos uma coisa certa de interromper as nossas atividades presenciais. Naquela semana também nós pegamos todos os nossos colaboradores de grupo de risco, mandando para casa, flexibilizamos horário para pais que tinham filhos em idade escolar. Enfim, eu acho que foi, do ponto de vista de saúde, perfeito. Nessa semana a gente radicalizou mais, ainda fechamos o campus, não tem mais atividade no nosso campus, a não ser aquelas coisas absolutamente dispensáveis, mas a gente mandou todo mundo para casa, todo mundo em home office. Então foi uma bela atitude do ponto de vista sanitário e epidemiológico. Mas queria falar um pouquinho também do acadêmico. Nós fizemos essa transição, algo que não estava evidentemente esperado, mas eu acho que a gente conseguiu rapidamente transportar todos os nossos alunos e professores do presencial para o ambiente virtual, numa ação muito rápida. E nessas ações rápidas e emergenciais, obviamente que acontece várias coisas. Alguns professores e alunos também que têm mais facilidade com a tecnologia, têm mais acesso, têm mais, não só habilidade, mas acesso mesmo, né? Às vezes tem conexão ruim, enfim, tem uma série de variáveis que a gente sabe que isso ia acontecer. E acho que a gente, paulatinamente, a gente vai acertando eventuais falhas, vai aprimorando o que deu certo, vai compartilhando. Nós temos grupos de todas as áreas formados para a gente se reunir diariamente, conversando sobre o que deu certo, o que precisa ser melhorado. Eu acho que é um aprendizado de todo mundo, de professores, de técnicos administrativos e, sobretudo, dos estudantes. A gente sabe que esses estudantes fizeram uma opção pelo presencial. Então o mapa mental deles é do encontro, da presencialidade, e a gente sabe que é um momento de adaptação curto, espero, a depender muito das nossas ações de prevenção dessa Covid, mas sabemos também que era absolutamente inevitável. Nós tínhamos que fazer isso, independente da gente estar, se a gente quisesse ou não. Bom, em função disso, eu acho que a gente tem essas questões que a gente está se adaptando. Eu acho que tem, as nossas ferramentas são do mais alto nível, Google for Education, tudo em nuvem na Amazon, na Microsoft, tudo que tem de mais moderno. A gente já estava preparado para isso, para usar no presencial, e acabamos utilizando para passar tudo por virtual. O que não tem nada a ver com EAD. Por que eu estou falando isso? Porque estão surgindo alguns comentários, não só aqui, mas em várias instituições, questionando assim, mas a gente escolheu um curso presencial, então a gente agora está no EAD, inclusive trazendo isso para o campo financeiro, tipo a nossa mensalidade tinha que ser mais barata. Eu queria dizer o seguinte, acho que eu entendo essa argumentação, mas eu queria que vocês vissem para o lado de cá do balcão. O curso de presencial é um curso que tem os seus custos próprios, a sua metodologia própria, por isso que a gente opta pelo presencial, os professores, técnicos, tudo. No EAD é uma outra metodologia, um outro sistema de curso. Inclusive a gente consegue oferecer os cursos de EAD nessas mensalidades mais baratas, porque a gente tem um convênio, uma rede, um consórcio com mais 14 universidades, que a gente consegue compartilhar os custos, senão nós não conseguiríamos oferecer, né, nesse curso, porque o EAD é muito caro de fazer, acreditem nisso. Mas o que diz é o seguinte, por que vem essa argumentação? Talvez um pouco pela adaptação, que a gente acha que isso é correto, né? Existia esse mindset, esse mapa mental de querer estar no presencial, mas também em função da dificuldade financeira que se avizinha, né? A gente olha para frente e não sabe bem o que está acontecendo. Eu tenho uma metáfora que eu gosto de usar, que parece que você está dirigindo um carro com uma neblina super espessa na frente, sem parâmetros, sem ferramentas, sem indicadores, e ainda o banco de trás gritando, mandando você virar para um lado, vira para o outro. Então é medida provisória para um lado, portaria para o outro, o MEC se posicionando de um jeito, voltando atrás depois, enfim, está tudo muito, muito confuso. Então a gente precisa ter calma nessa hora, e a minha fala com vocês é no sentido também financeiro. O que acontece? A gente está estudando, a gente sabe que essa dificuldade financeira vai vir,
tem muitos nossos alunos que são autônomos, que são profissionais liberais, que já começam a sentir problema de renda desde já. Que nós estamos, só que eu não posso tomar uma medida unilateral. Eu não posso falar assim, gente, vamos fazer, dar um financiamento. O que nós estamos pensando, antes de mais nada? A ideia é que a gente dá um financiamento para aqueles que precisam. Vamos abrir uma ferramenta de comunicação até o final dessa semana, sem falta, eu acho que muito antes da sexta-feira. A gente só está acertando o quê? Eu não posso fazer uma coisa sem olhar a consequência disso. Nós temos salários para pagar, tributos para recolher, despesas correntes que a gente não consegue brecar de uma hora para outra e outras não vão ser brecadas, como por exemplo salários. Então eu não posso tomar uma medida precipitada em que eu ponha em risco toda a instituição. E eu estou falando esse tempo porque as mensalidades vão vencer no início do mês que vem. Então não adianta a gente tomar atitude correndo e depois fazer algo que a gente se viu que deu errado lá na frente. Nesses tempos de ansiedade, né, que a gente vive, a gente precisa ter calma para não confundir remédio com veneno. E a diferença do veneno por remédio é a dose. Então, assim, nós vamos ajudar, nós não vamos virar as costas, ninguém vai ficar pelo caminho, gente, ninguém vai ser abandonado, nenhum estudante, nenhum professor, nenhum funcionário, técnico, administrativo. Vamos todo mundo junto. Não vamos sair dessa se cada um fizer alguma coisa sozinho, unilateralmente. A gente precisa que os alunos fiquem aqui, a gente precisa que o nosso pessoal continue trabalhando em casa para dar suporte para a nossa operação. Vai passar. Acho que 2, 3 meses, não sei, obviamente não tenho essa pretensão de acertar o prazo, mas é algo temporário, a gente sabe disso. Então a gente precisa estar junto para que quando esses negócios passem, vocês não perderem o ano letivo, vocês não perderem o conteúdo, nossos professores e administrativos não perderem os seus empregos. A instituição continua existindo. Então nós estamos vendo com o governo, a OMP que está saindo para regulamentar a questão dos salários, dos tributos, e aí a gente apresentar um plano para os estudantes que vai consistir de um financiamento desse período de 2, 3, 4, 5 meses, não sei quanto tempo vai durar, mas nós vamos fazer por todo o período para que a gente financie esses alunos na porcentagem que eles precisam para pagar depois de formado. Tá? É algo assim, sem juros, sem multa, sem nada. Vai pagar depois, quando você for um advogado, um veterinário, sei lá a profissão que você vai escolher, aí sim, daqui a alguns anos, já formado, você vai ter condições de retribuir para a gente esse financiamento que a gente está fazendo agora. É um esforço coletivo, eu peço muita paciência nessa hora, muita calma sobretudo. Não deixem de estudar. Em épocas de confinamento em casa, de reclusão, o que a gente mais precisa é ter o que fazer relevante. Então nós estamos oferecendo, nós estamos fazendo os esforços, vocês não fazem ideia, para que isso chegue até vocês. Não deixem de estudar, porque isso vai passar, vocês podem se arrepender. E como eu disse, a gente não vai cobrar multa, não vai cobrar juros, não vai cobrar nada nesse período que eventualmente você não pagou agora. Então aguarde as nossas medidas, que aí você decide com mais informações, com mais possibilidade de fazer suas contas e ver se você consegue continuar. Mas assim, não é para parar. Como eu te disse, a gente vai levar todo mundo junto. Eu preciso de um pouco de esforço de todos. A gente não vai sair dessas, sabe, ileso, sem nenhum sacrifício de ninguém. Eu vou precisar de esforço do governo para ajudar a gente, vou precisar de esforço dos nossos colaboradores, seja professores ou administrativo, dos estudantes que já estão fazendo esse esforço, os professores que já estão fazendo esse esforço. A gente vai ter que sair dessa junto, gente. Então me aguardem até o final da semana. Estou mantendo conversas com o DCE também, o Natan, uma pessoa super bem intencionada, que está preocupado também com seus colegas, e a gente vai achar uma solução nesse sentido. A ideia é que vocês paguem depois. O que eu estou colocando na mesa? Confiança. Porque se todo mundo pedir 100% de tudo, a gente não consegue rodar. Agora, quem precisa de fato, certamente vai ser atendido. E quem não precisa e consegue levando com sacrifício, com determinação, a gente vai tocando do jeito que dá. Então, esse o esforço, né? É uma tentativa de juntar as pontas todas num momento muito confuso, mas o meu pedido, a minha promessa é assim: não vamos nos abandonar. A gente começou isso junto, a gente vai terminar isso junto, vamos atravessar esse deserto, a gente vai se prevenir de mantimento, de água para fazer essa travessia. Eu estou só juntando isso para poder anunciar, mas o que eu posso dizer é o seguinte: quem quiser estudar,
vai continuar estudando. Conte com a gente do jeito que a gente conta com vocês, tá bom? Muito discernimento, muita calma, muita sobriedade. Fiquem em casa aqueles que podem. Cuidem da sua saúde. Estamos cuidando da nossa e do resto a gente vai superar isso junto. Tá bom? Se Deus quiser. Grande abraço. Eu volto para falar sobre isso em breve. Tchau.